Quem é você na fila do pão, meu amigo, minha amiga? Quem é você na fila do pão da vida, né? Nessa vida, nessa existência, na criação divina, quem é você? Quem é o ser humano nessa correria toda, nisso que a gente tem vivido e na nossa forma de compreender a criação de Deus? O que que a teologia pode nos dizer sobre isso? Eu sou o Dr. Jansen Hack, eu sou teólogo, historiador. Dou as boas-vindas a você que está aqui. Vamos tomar mais um café com teologia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e também o meu convite para você participar do melhor curso livre de teologia da internet. Para fazer isso é muito fácil, é só clicar ali no botão Seja Membro, assinar o plano Café Completo Telflix, que por menos de R$ 1 por dia você tem aula inédita toda semana com professores qualificados e experientes e pode ver e rever essas aulas quando e quantas vezes você quiser. Venha fazer parte hoje mesmo, que já tem muito conteúdo lá disponível. O nosso vídeo de hoje é para a gente pensar sobre a antropologia teológica. A antropologia teológica é uma parte muito importante da teologia sistemática, que, como o nome sugere, estuda os seres humanos na criação de Deus, no plano de Deus, nas relações divinas e nas relações religiosas com essa divindade. É claro que os seres humanos são fundamentais nesse processo, até porque não é Deus quem faz teologia, não é a natureza quem reflete sobre a teologia, não são os animais quem têm religião, são os seres humanos que são seres religiosos, que têm suas expressões religiosas e, portanto, produzem teologia, que é uma ciência humana e não uma ciência natural, digamos assim. Agora, é necessário a gente compreender esse processo, porque muitas pessoas entendem que o ser humano é o ápice da criação de Deus. Quem foi que lhe disse isso? Pois é bom você saber o seu lugar nessa fila, hein? Muitas pessoas acham que tudo que foi feito para o ser humano, para o ser humano fazer o que ele queria, para o ser humano fazer o que der na telha, para o ser humano dominar sobre as florestas, os animais, as águas, sobre tudo. Mas essa percepção é uma percepção prepotente, aleatória e uma percepção desconectada com que o texto da própria criação, lá em Gênesis 1, 2, 3, quer nos ensinar sobre esse processo de criação. Primeiro, que nós somos seres criados por Deus e a criação como um todo, não apenas do ser humano, ela é um ato de bondade, de generosidade, de um Deus de amor, de um Deus de pura bondade. Deus cria porque ele quer se relacionar com o que ele cria. Deus cria porque ele faz isso por amor e por compaixão também. O ser humano tem um destaque, tem uma especialidade. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que ele pode tudo. Isso não quer dizer que tudo está à sua disposição, como se ele fosse um reizinho arrogante, cheio de si. De maneira nenhuma. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, e isso significa que ele tem responsabilidades a mais que os outros seres criados por Deus. Ser imagem e semelhança de Deus significa que ele é um ser responsável, capaz de responder pelo que faz ou deixa de fazer. Tem muita gente esquecendo disso ainda hoje. Ele é um ser racional, um ser que pensa, um ser que toma as suas decisões, e ele é um ser que se relaciona também com o outro. E Deus capacitou o ser humano para 4 relações essenciais. A relação com Deus, que é a relação espiritual, a relação consigo mesmo, que é a relação psicológica, e a relação com o próximo, que é a relação social,
e a relação com o restante da criação, que é a relação ecológica. Deus fez o ser humano, macho e fêmea, como todos os outros seres, para ser um ser espiritual, social, psicológico e ecológico também. O fato do ser humano ser imagem e semelhança de Deus é bom deixar claro que não faz dele um ser que pode tudo, porque o relato simbólico do Gênesis diz que lá tinha uma árvore e essa árvore lhe foi proibido comer do fruto. Ou seja, ele é especial, mas ele não é Deus, ele nunca será Deus, ele não pode todas as coisas, ele tem limites que devem ser obedecidos e esse limite é imposto pelo Deus Criador. E outra, o ser humano tem responsabilidade. Qual é a primeira responsabilidade do ser humano? O primeiro chamado do ser humano não é casar, não é pastorear, não é abrir igreja, não é pregar evangelho, é cuidar e lavrar a terra. É ter responsabilidade pela natureza criada por Deus. É cuidar da terra para que ela lhe dê o seu sustento, sem que ele leve essa terra à sua exaustão e sem que ele a explore. É cuidar dos animais, é cuidar das águas, é cuidar das árvores, é cuidar dos rios, é cuidar do ambiente do qual ele depende. Não precisa só não, ele depende para sobreviver e para não só sobreviver, mas para viver bem. Lembre-se sempre de um princípio interessante. A natureza não precisa do ser humano, depender menos ainda. A natureza ficaria muito bem, até muito melhor, se não tivesse ser humano nesse planeta. As águas seriam mais limpas e férteis, os animais viveriam muito mais em paz, muito mais harmonicamente, muito mais saudavelmente, se não tivesse ser humano. As florestas, o ar, tudo seria muito melhor sem o ser humano. Já o contrário não se pode falar, porque o ser humano não só precisa, como ele depende da natureza. Se tira o ser humano, a natureza fica ainda melhor. Se tira a natureza, o ser humano simplesmente desaparece miseravelmente. Por que que o ser humano foi feito por último? Não para ser um símbolo da criação de Deus, mas porque ele é o ser que depende de que tudo esteja feito antes para que ele possa entrar. Ele depende da natureza, ele depende dos animais, ele depende das águas, das frutas, das florestas para poder sobreviver, ou seja, ele é o ser mais frágil disso tudo. Uma vez ouvi um professor dizendo que o ser humano na criação de Deus é apenas um verbete, uma nota de rodapé numa grande enciclopédia. Isso mostra bem qual é o nosso lugar. Nós não somos seres tão diferentes assim. Podemos ser especial, como para Deus tudo que ele criou é especial. Mas não é apenas o ser humano que tem essa predileção. Você, quando diz que Deus faz tudo para o ser humano, é uma prepotência e um equívoco. Quando você diz que Deus fez todo o plano salvífico para salvar o ser humano, também é prepotência e desconhecimento e falta de ler o óbvio. João 3,16, não pode ter nada mais óbvio do que isso. Diz que Deus amou o ser humano? Não. Deus amou o mundo, Deus amou tudo que ele criou, Deus amou a natureza, da qual o ser humano faz parte, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. Para o ser humano não perecer, ele tem que crer em Deus, tem que crer no mandamento de Deus, tem que crer no que Deus fez, e o que Deus fez é o respeito e o cuidado com a natureza, para que ele não pereça. Dentre outras coisas, dentre a fé, dentre a salvação, para ter a vida eterna. Também, é claro, enquanto a natureza for cuidada, eu não terei vida eterna aqui na Terra para sempre, nem você, mas a espécie humana estará garantida para sempre se a natureza for respeitada. Claro que esse texto também fala de uma
salvação escatológica, mas também fala dessa salvação como espécie, dessa salvação como um todo, porque nós fazemos parte de um ciclo vital e dependemos desse ciclo vital para viver. Não adianta derrubar todas as árvores, porque quando a última cair, você vai perceber que dinheiro não dá para respirar. Quando acabar com todas as árvores frutíferas e os animais, você vai perceber que dinheiro não se come, não se alimenta de dinheiro, que dinheiro não faz companhia como os animais fazem, que dinheiro não transmitem amor como os animais fazem, que nós dependemos da natureza e do uso consciente dessas relações que são boas para o ser humano, mas que também têm que ser boas para a própria natureza, para que ela produza harmonicamente. O ser humano é apenas parte nesse ciclo, e se ele não se responsabilizar pelo que Deus o mandou fazer, ele falha e compromete todo o ciclo vital. É impressionante o desprezo que a grande maioria das igrejas tem com a causa ecológica, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. É inacreditável como igrejas fazem parte, por exemplo, da invasão e destruição da terra dos Yanomamis e da sua situação de vida, que muitos morreram e foram expostos a situações absolutamente desumanizadoras. As igrejas deveriam protestar veementemente contra isso, independente de qual tenha sido o seu voto, porque isso é muito maior do que isso. Isso tem a ver com o mandamento divino, que é cuidar e lavrar a terra e o respeito para com o próximo e a sua realidade. Quanto mais terras os indígenas cuidarem, mais respeitado estará o meio ambiente, porque eles são muito mais evoluídos do que nós nessa relação e eles entendem que dependem da natureza para viver e por isso precisam tratá-la com respeito, com dignidade para o seu próprio bem. E se eles cuidam, melhor para todos, e nós devemos apoiar causas como essa, apoiar o meio ambiente. Você não pode jogar lixo no rio, você não pode desperdiçar água potável, você não pode maltratar a natureza e os animais, não pode sair cortando árvore por aí. Será que você não percebe as transformações climáticas e naturais que temos da natureza que nós temos passado? Crente que maltrata e despreza pets, animais de estimação, estão em pecado. Em pecado. Crentes que se desfazem do animal quando mudam de casa. Você já viu alguém se desfazendo de um carro porque mudou para uma casa que não tem garagem? Você já viu alguém se desfazendo de um dos filhos porque a casa é pequena e só cabe 2 e não 3? Seria absurdo fazer isso? Não seria tão absurdo fazer o primeiro exemplo? Agora, por que as pessoas se desfazem de um animal quando vão para uma casa pequena, quando vão para uma casa com menos espaço? Isso é maldade, isso é pecado, não pode ser assim. Precisa haver um relacionamento de respeito, de amor, porque o ser humano receberá muito mais do que dará. O ser humano faz parte desse ciclo vital, cabe a ele cuidar desse ciclo, respeitar esse ciclo e ser responsável, porque isso é o que a vontade divina nos orienta a fazer. O primeiro mandamento de Deus para o ser humano é cuidar e lavrar a terra. É cuidar e respeitar a natureza. Não se esqueça disso, você não pode se esquecer disso, porque senão as consequências vão te lembrar da maneira mais terrível possível e imaginária. Tchau, pessoal, um abraço, se inscreva no canal, hein? Venha fazer parte da Escola de Capacitação Teológica. Seja membro hoje mesmo e participe